Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã. Estamos aqui hoje retomando as discussões implementadas pelo Grupo Estudos Braulio Goffman no Conversas Pretas daqui do Rio de Janeiro, hoje recebendo a ilustre presença e a tremenda contribuição da Mauri Oliveira da Silva, que já foi presidente do IPCN, já foi coordenador do projeto Kizomba, do movimento cultural dos sem teto, dos sem terra, um cidadão absolutamente integrado na militância social daqui do Rio de Janeiro. Como é que está o senhor? Boa tarde, Jassanã, tudo bem? Estamos aqui na luta. Bom, a nossa militância começa na Escola Técnica Federal Celso Cláudio da Fonseca, que tinham várias células comunistas, né? E aí nós fizemos parte de uma, a partir do momento que nós terminamos um curso. Isso foi em edificações. Não, em que ano mais ou menos? Isso foi nos ano 80. Eu saí de lá em 80, mas nós já tínhamos recebido um convite do Sérgio Kanda, né, que foi depois diretor cultural da Guibara Dudu. Ele já tinha me convidado em 76 para participar de uma reunião lá em Ipanema, na Cândido Mendes, que estava se discutindo a construção, isso foi antes, foi em 74, 75, a construção de uma instituição negra, em função, né, do racismo sofrido por um grupo de pessoas que frequentava o antigo Teatro Opinião, ali na adega Pérola, né, houve uma ação policial racista e, a partir dali, eles resolveram construir uma instituição que pudesse lutar, né, contra o racismo institucional, né, que naquele momento era muito forte em função da ditadura militar, essas coisas todas. Mas eu só fui participar efetivamente do IPCN em 81. Eu fui levado pela uma ex-namorada, a Wanda Lúcia Camará Gomes, né, que ela militava no Movimento Negro Unificado e também participava das reuniões do IPCN. E a partir dali, da minha ida ao IPCN, né, eu virei um militante da questão racial também, né, não só na questão da luta de classe, né, como os partidos comunistas pregavam, né, e até um erro que eles acabavam cometendo, né, priorizando só a luta de classe. Eu acho que as duas questões acabam caminhando junto, a luta, né, contra o racismo e também a luta de classe. Também não deveria ser só contra o racismo, né? E a partir dali eu galguei vários postos dentro da instituição. Quando eu cheguei lá, eu fui ser assistente da diretoria comunitária, que a Maria Alice fazia parte, Maria Alice dos Santos. Depois eu fui ser o diretor comunitário, fui do Conselho Fiscal e cheguei ao cargo de presidente da instituição. Paralelo a isso, a gente também fazia a nossa militância no Movimento Sem Teto, né, e na questão também dos direitos humanos. Nós também fazíamos parte da representação Rio da Anistia Internacional. Isso, inclusive, que nos salvou muito de ser até morto pelo aparelho policial que existia no enfrentamento que nós fazíamos as ocupações, porque nós mostramos a carteira da anistia, né? E ajudamos também muito o movimento Sem Teto, Sem Terra, né, quando ele ficou meio acéfalo aqui no Rio, em função de várias questões internas. Nós ajudamos a ocupar a Fazenda do Salto, que é lá em Barra Mansa. Isso sempre apoiado por alguns sindicatos. O mais expressivo, o apoio, foi do Sindicato dos Químicos. O Aurélio era o presidente na época, sindicato cultista, ligado à CUT, e eles sempre ajudavam a gente, né, em alimentação, para levar para as famílias, tudo mais, toda a infraestrutura, né? O CREA também ajudou muito, somente nas ocupações aqui urbanas, porque o CREA colocava à disposição também o seu corpo de engenheiros arquitetos para a gente fazer um planejamento de como seria a estrutura da ocupação. Sempre preservando, né, uma área comum, né, para que fosse não só
a parte de creche, que poderia dar cursos, né? Que sempre nas ocupações a gente trabalhava com a questão de pré-vestibular, a questão de cooperativas, né? E uma área também para que as pessoas pudessem cultuar, né, a sua religião, essas coisas todas. Mas voltando à questão racial dentro do IPCN, o que nós defendíamos naquela época era, isso nos anos 80, que o tráfico não estava tão intenso nas comunidades, né, nas favelas, e muito menos as igrejas neopentecostais. As igrejas evangélicas. Isso que eu ia falar. E aí tinha um grupo, né, majoritário, e que eles defendiam que não, que nós, enquanto, né, militantes, né, enquanto lideranças, né, enquanto ativistas, nós tínhamos que estar discutindo e formulando. E a periferia era uma consequência dessa formulação. Mas no nosso entendimento, o que na realidade, né, aquele grupo pensava era que era aceitação na academia. Eles queriam serem aceitos na academia, né? Que foi um erro, porque poderia se conciliar também. Você poderia estar trabalhando na academia, trabalhando formulação teórica e estar indo para as comunidades, para as favelas. Isso aconteceu nos anos 80, veio os anos 90, né? E essa proliferação das igrejas, né, dentro das comunidades, a questão do próprio tráfico cresceu, várias facções e tudo mais. E nós perdemos essa perspectiva de estar fazendo essa interlocução direto com a nossa base dos nossos afrodescendentes, né, que na sua grande maioria são moradores de favela. Nos anos 90 teve uma influência muito da cooperação internacional, aonde várias entidades acabaram sendo cooptadas e saíram do eixo, né, inicial, né, da luta contra o racismo e tudo mais, e cada vez mais se colocaram mais em fazer projetos, e muitos voltaram também para a academia, só para a academia, né? A partir e não souberam também trabalhar numa perspectiva de ter uma renda própria dentro da sua militância, dentro da doação, né, dos militantes, né, a nível de mensalidade, ou a nível até de uma estrutura no caso do IPCN, né, poderia ser feito lá, tem espaço físico para ser feito uma estrutura melhor no restaurante, numa livraria temática, né, isso tudo acabou se perdendo, né, e nós acabamos ficando refém dessa cooperação internacional, que a partir do momento, no final dos anos 90, quando há um esvaziamento, né, de verba dessas entidades, eu falo muito da questão do IPCN, depois do governo Fernando Henrique, ele retoma isso com projetos sociais e tudo mais, que o IPCN também foi beneficiado, mas você sempre é refém. E a partir daí, né, você perde todo a questão de ampliar a luta, porque você está preso a uma verba, né, fica nessa dependência da verba. Você não cria, né, situações, mecanismos para que você possa ser autossuficiente. Não? É verdade. No governo, né, pós-Fernando Henrique, e aí volto para a ocupação. No governo Fernando Henrique, nós tínhamos ocupação, nós sempre trabalhamos tentando dar nomes às ocupações, personalidades, vultos históricos, mas que não era reconhecido, né, no dia a dia da história, né, que é contada nas escolas, né. Então, nessa ocupação, a Revolta dos Malês, que foi na rua Riachuelo 48, um prédio do INSS, governo Fernando Henrique, ali foi, eu acho, o auge da nossa ocupação, que nós conseguimos colocar creche, conseguimos colocar cooperativa, conseguimos colocar pré-vestibular, supletivo, e nós tinha um apoio pequeno do Valdemar Boff, né, irmão do Leonardo Boff.
E nós conseguimos trazer, além dos Panteras Negras, né, nós conseguimos trazer, tínhamos mais ou menos, era um braço da Farc aqui no Rio, né, um grupo muito forte em São Paulo, e aqui no Rio a gente tinha que fazer essa interface com a Farc, né? Isso causou a gente, né, série de consequências. Nós fomos chamados várias vezes na Polícia Federal para prestar depoimento, aquela questão de intimidação, né? Sim. Deixavam a gente na sala e aí por 4, 6 horas e liberavam a gente. No governo Lula, e está se refletindo agora, eu acho que o grande erro foi o governo Lula engessar o movimento social. Ele poderia estar trabalhando com o movimento social, que daria esse respaldo, talvez se tivesse não desprestigiado o movimento social do ponto de vista, né, da independência do movimento, né, ter interferido na questão do movimento, e aí essa militância do PT fez um grande erro. Então, só no movimento negro, que nós criamos a Coordenação Nacional de Entidades Negras, nós fizemos 2 encontros nacionais. O primeiro foi em São Paulo, ainda no governo Erundina prefeita, e no segundo foi aqui no Rio, Benedita da Silva, governadora do estado do Rio de Janeiro. Foi na UERJ, foi um grande evento, mas sempre essas interferências, essas manipulações com os movimentos. Trazendo para os dias atuais, nós podemos fazer essa análise que, se no governo Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, ele tivesse não só deixado o movimento caminhar com as suas próprias pernas, sem a influência, sem o engessamento do movimento, talvez esse golpe que foi dado, na Dilma poderia ter uma consequência mais grave no sentido da população estar mais politizada em função dos movimentos, que estariam efetivamente trabalhando isso e dificultar esse golpe. Eu acho que aí foi um grande erro, não sei se, eu sou da pré-fundação do PT, depois eu saí e eu não sei como é que hoje eles fazem essa avaliação. Eu não tenho conversado com o pessoal de São Paulo, que são, os militantes nas lideranças de São Paulo, do Movimento Negro, que são os militantes que acabam formulando a questão racial do partido. Eu não sei se eles conseguiram fazer essa autocrítica, Eu acho até que deveria estar sendo puxado isso, para que nessa retomada, das entidades negras, a gente possa ter essa perspectiva de luta. Houve também, não só o engessamento, mas um grande esvaziamento, não só por ter levado muitos quadros, da militância, de uma maneira geral, dos movimentos sociais, para o governo. Isso também enfraqueceu muito as entidades, principalmente as entidades negras, um esvaziamento muito grande. Por outro lado, o governo Lula, ele conseguiu implementar nas políticas públicas algumas reivindicações que o movimento negro fazia antes, Então, sobre a questão, do ponto de vista da questão racial, ele conseguiu, com as políticas públicas, implementar. A questão da cota, que está sendo revista e tudo mais, que uma parcela dessa militância comunista que questionam, as cotas em função de que o importante é ter uma escola de qualidade para todos, mas o fosso que foi deixado da escravidão para cá é fundamental ter as cotas. Talvez, no futuro, ela que amenize, seja necessária, mas atualmente ainda é necessário, e a gente está vendo aí na prática, os alunos estão sendo formados e tudo mais. Agora, também acho que falta também um pouco de militância política desses alunos, porque eles não dão retorno na base. São muito poucos alunos que se formam e dão retorno na base. Sim. Eu acho que é um compromisso que eles teriam
que ter para que ajudar essas outras pessoas que ainda não galgaram a questão da universidade. Sim. Você está colocando a coisa bastante transparente, que são pontos que, na verdade, e que são queixas que, por exemplo, muitos dos militantes de movimentos da cultura, por exemplo, fazem críticas duras com relação às questões dos pontos de cultura, que em tese era uma ideia fenomenal, mas que na prática acabou ocorrendo exatamente isso. Acabou a grana, as pessoas investiram, criaram uma série de estruturas e parou de vir o fluxo do dinheiro, o movimento se desmanchou. O que a gente sempre fala, o que a gente sempre debate e discute, é a questão da organização. O dinheiro facilita um tanto, o dinheiro ajuda pra caramba, mas os movimentos populares têm uma experiência larga e vasta, né, de funcionar sem dinheiro. Não é isso? E isso sempre resultou num nível de consciência muito grande, tudo mais. Por outro lado, esse mesmo governo também deu espaço, deu voz e acabou configurando uma série de reivindicações, não só do movimento popular, como especificamente do movimento negro, que foram conquistas efetivas, que foram conquistas e reivindicações justas e antigas da luta. Como é que você vê esse paradoxo? A grana atrapalhou, ajudou, a organização falhou. Qual seria aí o ponto de equilíbrio dessa situação? Pois é, quando você falou no ponto de cultura, eu acompanhei algumas entidades culturais. A grande dificuldade que eles tiveram foi na prestação de contas. E aí, quando sai, né, o Gilberto Gil de ministro, entra o Juca manteve a mesma política do Gil, né? Mas quando entra a Ana Maria Buarque de Holanda, ela faz essa cobrança direta às entidades culturais, né? Que muitos não prestaram conta e viabilizaram a renovação, né, de novos projetos para as suas entidades. E o que acontece, né? O que aconteceu, né, nesses últimos 20 anos, né, de movimento em geral, seja ele cultural, social, né, é que se perdeu a perspectiva de trabalhar com as suas próprias pernas, os seus próprios braços, né? Quando entra a verba de projetos, as pessoas acabaram se acomodando. E aquela verba é temporária, aquela verba era para se estruturarem, entendeu? E sim, a partir daí, né, dá o pulo para galgar novos espaços e tudo mais. Então as pessoas se acomodaram, quando acaba a verba, eles não sabem mais trabalhar. Perderam toda a perspectiva, inclusive de luta, né? Sim. Inclusive de luta. Então é isso, eu acho que nós temos que nos reinventarmos, nós temos que, né, fazer uma nova reengenharia nesses nossos movimentos, né? Tá trazendo essa juventude, né? Que essa juventude é que vai fazer, né? Ou seja, é um rito de passagem, né? Nós temos que estar fazendo com que essa juventude assuma, né, essas entidades, né? Seja elas sociais ou culturais, e ao mesmo tempo dentro dessa perspectiva, a perspectiva de luta, a perspectiva de transformação. E a transformação você faz com dinheiro ou sem dinheiro, né? Exatamente. Então é isso, né? As pessoas se acomodaram muito, né, com a verba pública, né? Sim, perfeito. E do ponto de vista da luta do movimento negro? A gente estava conversando ainda há pouco, eu sou oriundo dos processos da ditadura, a gente lutou bravamente contra isso, perdemos muitos amigos e companheiros, tive muitos professores exilados, a gente lutou pela democracia, conquistou essa democracia. Por que você acha que muitas das discussões que a gente tinha durante o processo da ditadura, da luta
pela democratização do Brasil, que eram discussões bastante avançadas em termos de direitos e de liberdades. Por que você acha que hoje essa discussão, a mim pelo menos me parece, que recrudesceu em muitos pontos, coisa que a gente achava que já tinha resolvido, né, que a gente já tinha avançado nesse campo, na verdade hoje a gente está rediscutindo tudo isso, uma delas inclusive é a questão do racismo, que recrudesceu, porque na minha época as pessoas eram racistas, mas tinham vergonha de dizer racista. E hoje as pessoas estão se assumindo racistas. Na minha época de militância, mais na minha juventude, as pessoas tinham vergonha de ser chamados de reacionários. Elas ficavam ofendidas. E hoje as pessoas estão se posicionando e defendendo a ditadura em rede social. Isso é uma aberração de todos os sentidos. Mas o que você acha? Que fenômeno foi esse? Tem gente que acha que a gente não estava preparado para a democracia, o que é uma outra absurdo. Mas o que embate de lutas tivemos nesse processo, nesse curto período democrático, que fez recrudescer essas ideias tão atrasadas? É um fenômeno mundial, né? Você vê que tanto a Europa, Estados Unidos, a ultradireita tem tomado espaço, tem, né, conquistado as prefeituras, governos, né, nacionais e tudo mais. Mas passa também muito pela a reestruturação do capital internacional, né? E a partir daí, ele cria mecanismo para diminuir ou até tirar todas as conquistas, né, que até então, né, a classe trabalhadora, a classe menos favorecida conseguiu, né? E aí você, aqui em termos de Brasil, você vê que a Constituição de 88, ela não foi efetivamente implantada totalmente, né? Mas é uma das mais progressistas do mundo. Isso. E aí você vê que, né, o governo, né, Temer acaba rasgando essa Constituição e tirando, né, com essas reformas que ele está propondo fazer, principalmente a reforma previdenciária, né? Sim. Ela tira todas as conquistas anteriormente feitas, né, conseguidas, né? Você vê no plano na área de educação, né, a proposta agora a questão do mestrado e doutorado, que tem que pagar, agora vai ser pago, mesmo sendo, né, em universidades públicas, né? Então você vê um retrocesso. Agora, por outro lado, também eu acho muito interessante que na época da ditadura, como você mesmo falou, né, as pessoas se uniam mais, nós éramos mais unidos. E aí... Era um inimigo só, né? Pois é, entendeu? Então, eu acho que a gente revive um pouco aquele momento da ditadura, do ponto de vista de estar se reunindo, unificando, entendeu? Fazendo uma análise até que ponto nós, de centro-esquerda, erramos em todo esse projeto político, né? Sim. A questão também da própria reavaliação dos partidos de centro-esquerda no Brasil, porque eles acabam se dividindo muito. Sim. Então agora, né, em função da luta por um objetivo único, então eles vão ter que rever todo esse processo. Perfeito. Maria, nosso tempo está esgotando, foi uma tremenda aula que você deu aqui para a gente, e eu queria que a gente encerrasse com você fazendo um prognóstico. O que você imagina que vai ser o futuro do Brasil nos próximos, não vamos muito longe não, nos próximos 5 anos? Tem eleição ano que vem, o que você acha que vai mudar nisso? Como é que você analisa? Bom, tem essa questão, né, o PSDB está tentando trabalhar para o Temer perder o mandato. E aí tem uma eleição direta, e se preocupa muito, né? Se acontecer isso, vamos ter um retrocesso. Você acha que esse golpe não terminou ainda? Não, é o golpe dentro do golpe, né? Sim. O golpe dentro do golpe, é essa possibilidade do PSDB estar assumindo dentro de uma eleição indireta feita na Câmara dos Deputados, né? Sim. Mas eu acho que a luta, eu acho que os movimentos, né, as instituições organizadas da sociedade civil têm que estarem juntas, né, para que
conseguimos as entidades progressistas, né? Porque, na realidade, como você colocou, né, que antigamente a questão do racismo, as pessoas eram racistas, mas tinham receio de falar. Hoje, claramente, estão falando. Sim. Então, as entidades progressistas têm que estarem juntas para que nós possamos mudar esse estado de coisa que está aí. E aí a luta, ir para a rua, agora no advento da comunicação via internet, né? Ou seja, se cada um conseguir fazer o seu trabalho de casa dentro do seu núcleo familiar, está discutindo na hora do almoço, na hora das refeições, né? Está conversando com seus filhos, né? Com os seus sobrinhos, com os seus, né? Os tios, enfim, o núcleo familiar. Se cada um conseguir fazer o seu papel em casa, eu acho que é um grande avanço. Perfeito. E para aquele menino que está chegando hoje no movimento negro, que está com garra, sangue na guerra, como se dizia, que está com vontade, que quer participar, que orientação você daria a essa pessoa? Um militante jovem, que está começando agora a se posicionar dentro dessa luta, que orientação você daria a ele? A orientação, primeiro, ele tentar entender que a nossa cultura ainda é oral, por mais que eu falei anteriormente, né, que os ativistas negros procuraram academia, buscaram academia, mas a produção ainda é muito pouca, né? E não há uma produção para esse jovem que está chegando, uma produção para a academia. Então, primeiro nós temos que ter um discurso, ter um material para esse jovem que está chegando, mas ele ouvir. Foi assim que eu sempre fiz, ouvi muito, né? As pessoas, né, com mais idades, mais velhos, observar muito e tudo mais, e a partir dali você tomar, né, tomar suas posições. Mas eu acho que é isso que eu quero, né? Que se renove esse movimento negro, que essa juventude venha e assuma a nossa identidade, né? Para que o futuro seja menos racista, porque Perfeito. Nós temos aí à frente uma luta muito grande contra o racismo. Boa, pode acreditar nisso. Muito bem. Meu irmão, muito obrigado. Contribuiu preciosamente. Tá bom, obrigado.